Hoje, na verdade, com a revolução tecnológica, não é, você tem um advento, não é, das mídias na vida social, não é? Quer dizer, hoje nós estamos partindo para uma sociedade midiática, não é, em que as pessoas passam a utilizar as mídias de uma maneira natural, não é? Principalmente as novas gerações, não é, que estão vindo aí, os chamados nativos da internet, não é, que, na verdade, trazem para a escola, não é, uma outra prática de vida. E a escola tem que recuperar essas experiências, essas práticas dos seus alunos, no sentido não apenas de seduzi-los, mas tornar a aprendizagem significativa para eles. Bom, antes de tudo, eu queria, assim, do fundo do coração, agradecer o convite do Instituto Algar para participar deste seminário, desse debate, dessa discussão aqui em Uberlândia nesta manhã. Sair de Campinas, vir ao encontro de professores, não é, como eu, realmente é um prazer muito grande, prazer que decorre da nossa esperança, na verdade, né, que nós carregamos enquanto educadores, enquanto professores, para tornar a nossa educação uma educação mais significativa, uma educação transformadora, uma educação, na verdade, que resulte num povo crítico, não é, num povo que também saiba criar as suas estruturas de uma vida melhor, de uma vida feliz. Então, para mim, na verdade, toda essa oportunidade de conversar com professores é, na verdade, uma chance até de revitalização da minha pessoa. O tema que me encomendaram é Educação, Mídia e Tecnologia, Desafios e Possibilidades. E, em cima disso, eu faço, então, uma leitura dessa questão. Bom, eu inicio a minha fala, de aproximadamente 40, 45 minutos, não é, com uma história a vocês. Não é? Uma história que geralmente se repete em outros contextos do Brasil, não é, que diz respeito à presença de vocês aqui hoje, nesta manhã, neste fórum, não é, organizado pelo Instituto Algar. É o seguinte, quando a gente, na verdade, chega para um evento como esse, não é, a gente se sente, às vezes, até um pouco solitário por não conhecer quase ninguém, ou conhecer apenas alguns, ou conhecer apenas algumas bengalas, não é? Aquelas pessoas que já a gente conhece há bastante tempo e que, de certa maneira, nos dá segurança, não é, num ambiente novo, num ambiente de um debate como este, né? Isso aconteceu várias vezes lá em Campinas. Até uma vez eu estava num congresso de leitura do Brasil, por volta de 1990, por aí. Eu cheguei para uma nordestina e perguntei a ela: "Você está gostando do evento?" Né? Ela olhou bem para mim e falou assim: "Não estou gostando, não." Né? Com aquele sotaque bem puxado, né? E aí eu falei: "Mas você não está gostando por quê?" Ela falou assim: "Porque eu não conheço ninguém." Eu falei: "Mas espera aí, tem 3.700 pessoas aqui nesse congresso, você não conheceu ninguém, por ninguém se aproximou de mim." Né? Então, a gente, na verdade, pensa nessas situações, né, e começa a ler o próprio ambiente, ler o próprio contexto. Né? E o que a gente vê é que, às vezes, a pessoa se esquece que um fórum, um debate, uma conversa é encontro de gente com gente, não é, para produzir algumas ideias. Eu diria até que o próprio resultado do evento, né, depende das pessoas com quem você está junto, com quem você conhece, etc. Não é? E as pessoas que você, na verdade, forma novas amizades. Essa é uma excelente oportunidade para novas amizades também, se não físicas, pelo menos virtuais e etc. Não é? Essa coisa toda. Então, na verdade, tem aquela pessoa que entra sozinha, senta sozinha e vai embora sozinho. Né? Tem aquele que já senta perto da porta, lá de trás, porque se for muito chato, já foge embora. Né? Tem aquele que vem com a bengala, né?
Já sai com a... vou passar lá na sua casa para a gente ir junto hoje lá no fórum lá do Algar, hein? Ou tem aquela que vem sozinha, será que eu vou encontrar alguém conhecido lá? Chega na porta ali no pão de queijo, fala, ai, ainda bem que eu te encontrei, já junto no braço, não é? E vem junto, estão rindo ali porque aconteceu ali. Né? Então, na verdade, eu costumo dizer, né, que nós, seres humanos, somos textos, não é? Quer dizer, nós somos, na verdade, formados de texto, nós carregamos experiências, nós somos textos mais complexos, menos complexos, mas todos nós somos, né, conjuntos complexos de textos. E eu costumo, então, fazer uma atividade muito simples no início das minhas palestras, principalmente quando eu falo primeiro, né, como agora aqui, eu sou o primeiro a falar, então eu tomo essa chance para lembrar da nossa própria humanidade, da nossa própria identidade enquanto ser humano. Então, eu peço que todo mundo se levante um minutinho. Pode se levantar um pouquinho, por favor? Olha do lado, né? Vê se você está com a bengala ou sem a bengala. Agora você vai abandonar a bengala. Pode se levantar, todo mundo, só um minutinho, por favor. Pode se levantar, uma atividade rápida, a gente estica um pouco a canela. Dá uma olhadinha um pouco mais longe e vê uma pessoa que você não conhece, você nunca viu na sua vida. Dirija-se para essa pessoa, pode sair do lugar. Dá 3 abraços diferentes em pessoa que você não conhece. Rapidinho, vamos lá. Três abraços bem gostosos. Os homens têm direito a 6. Os homens podem dar mais abraços. Tem menos homem. Os homens podem dar 6 abraços, viu? Se estava sozinho, arruma uma bengala para ficar junto, para não ficar inseguro durante a palestra. Muito bom. Pois convida para um cafezinho, quem você deu um abraço, né? O meu pão de queijo. Bom, para essa palestra, eu vou utilizar uma metáfora da leitura que é bastante conhecida no mundo atual, no mundo contemporâneo, que é a metáfora da navegação. Tá? Nós temos, assim, muitas imagens, muita simbologia para a área de leitura. Né? Paulo Freire, por exemplo, dizia que leitura é uma janela ao mundo. Né? Uma janela que o professor abre, essa coisa toda, o livro abre. Né? Você tem uma metáfora da leitura chamada a leitura enquanto viagem, né? Uma viagem que você faz sem sair do lugar. Né? Você tem as culinárias, ler é degustar o texto. Né? Você tem as eróticas, leitura é gozo a partir do texto. Né? Eu vou utilizar, então, para essa palestra aqui com vocês nessa manhã, a metáfora da navegação. E como Minas não tem mar, né, eu resolvi, inclusive, né, lembrar desse fato, para a gente visitar 4 portos, né, durante essa navegação. São portos em que, atracando, a gente constrói algum tipo de significação para eles relacionada com o tema de hoje. E o recheio da minha palestra vão ser algumas ideias que eu vou passar, ideias que eu acredito que sejam importantes para vocês, um pouco de literatura, um pouco de música e muita descontração. Né? Eu não acredito muito naquelas palestras acadêmicas muito duras. Tá? Isso fica para outro ambiente. Então, nós vamos navegar em ambiente, em atmosfera de alegria, e espero que a gente tenha bons ventos nessa manhã. Lembrando um poema famoso de Fernando Pessoa, que navegar é preciso, né? Nós temos que entender, né,
a navegação enquanto descoberta, enquanto criação, né? O velho poema. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase transformar da forma para casar como eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero tomá-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de perder como a minha, cada vez mais assim penso. Quer dizer, a navegação, com base nesse poema, enquanto uma criação que nós vamos fazer nesta manhã, ou pelo menos tentar fazer. Qual é o mapa da nossa navegação? Para onde é que a gente vai nesta palestra? Inclusive, todos esses slides ficarão à disposição do Instituto Algar, para depois vocês espetarem e quiserem levar, não tem nenhuma vaidade com o material que eu produzo. Nós vamos ver o mal-estar docente, o tema 1, que é a realidade pós-moderna, o mal-estar docente, a paixão pela docência, certo? Então, vejam bem, nós vamos visitar esses 3 portos de significação, 3 paradas. A realidade pós-moderna, o mal-estar docente e a paixão pela docência. Veja bem que vou trazer várias ideias de provocação, alimentando um debate, e espero que vocês consigam caminhar comigo durante a exposição. Então, o primeiro porto, a primeira parada dessa navegação dessa manhã, é uma caracterização sucinta da realidade pós-moderna que, de uma maneira ou outra, vem afetando as sociedades, né, no mundo presente. A pós-modernidade, né, foi, na verdade, trazida pela primeira vez à nossa reflexão pelo Jean-François Lyotard, num livro chamado A Condição Pós-Moderna, ainda na editora José Olímpio. Tá? Então, veja bem que essa pós-modernidade é uma condição cultural e estética que decorre de vários fatores. Primeiro, que é o fim das narrativas, metanarrativas explicativas. Né? Então, nós tínhamos, na verdade, essas metanarrativas que dirigiam muito o rumo da sociedade. Né? O socialismo vai consertar o mundo, o capitalismo é o melhor sistema, né? O comunismo pode igualar as pessoas, etc. Quer dizer, eram algumas narrativas gerais, né, que entravam no imaginário das pessoas para dirigir o rumo, né, e o destino das suas vidas, não apenas individuais, mas sociais. O pós-modernismo, na verdade, coloca em xeque essas metanarrativas, dizendo, inclusive informando, que nenhuma delas foi capaz, na verdade, não é, de gerar uma sociedade, não é, feliz, uma sociedade igualitária, uma sociedade onde as pessoas tivessem igualdade, equidade, etc. Uma segunda atitude, na verdade, trazida pelo pós-modernismo, foi o descrédito na ciência. Né? Na verdade, a crítica era a seguinte: a ciência fez avançar muita coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, gerou uma série de problemas sociais. Né? Nós inventamos a garrafa PET, por exemplo, né, para acomodar a Coca-Cola, e hoje nós não sabemos o que fazer com as garrafas. Né? Está aí o Instituto Algar preocupado não só com a educação, mas a questão do meio ambiente. Né? E outras coisas, a bomba atômica, etc., energia nuclear, etc., que geraram benefícios humanos, mas trouxeram também catástrofes e calamidades imensas, né, para a vida nossa. Dúvidas sobre o mito do progresso. Né? Quer dizer, houve um questionamento muito forte, né, dos pós-modernos em relação ao que vem a ser, na verdade, o progresso.
né? Quer dizer, o progresso de poucos, o progresso de muitos, né? O progresso em relação, evidentemente, a quê? Então, veja bem que esse sistema, não é, do pós-modernismo, o sistema imbricado, focado, refletido por ele, não é, coloca em xeque o modelo pós-industrial de produção. Primeiro, o que trouxe esse modelo, o que ele embute, não é o crescimento dos serviços e da informação sobre as coisas. Não é? Hoje, como nunca, se você quiser descobrir como é que faz esse remoto, que está aqui na minha mão para mudar os slides ali, você bate no Google, vem 3.000 informações sobre o remoto que está na minha mão. Não é? Então, na verdade, você tem muita informação, não é, sobre as coisas que existem no entorno humano. A formação de mercados e padronização de hábitos de consumo. Mas veja bem, a padronização como resultado desse sistema também, embutido na sociedade pós-moderna. Basta você tomar como exemplo, estou dando exemplos muito rápidos, não é, porque é uma caracterização bastante geral do pós-modernismo para vocês, entrar hoje em shopping centers. Você entra no shopping center de Uberlândia e entra no shopping center de Campinas, é exatamente a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Tá? E hoje nós caminhamos para a padronização também do próprio ensino, da própria escola, o que é uma coisa terrível. A padronização de estilos didáticos e etc., que eu combato veementemente. E os seus padrões de moda, os seus padrões de consumo também vão sendo, na verdade, cada vez mais padronizados, formatados para efeito de compra e venda dentro do mercado. E os meios tecnológicos de comunicação simulam, hiperrealizam o mundo à sua maneira. Então, nós vamos ter, nessa sociedade, muitos simulacros, muitas imitações, muitas fantasias e muitos signos do real e não o real propriamente dito. Então, isso é próprio da sociedade pós-moderna, não é, trazer o espetáculo da coisa, não é? A hiperrealização das coisas, não é, que chegam até nós. Os fenômenos pós-modernos. Primeiro, é esse termo difícil de falar aí, que é a desreferencialização do real. Quer dizer, o próprio real, o concreto da vida, não é, se degrada em simulacros. Não é? Quer dizer, o fato em si e aquilo que se diz do fato, não é, são coisas bastante distantes. Não é? Quer dizer, essas coisas se distanciam enormemente. Basta você ver, por exemplo, o Jornal Nacional hoje, às 20h30, não é? Em que o Bonner fica lá o dia inteiro calculando o grotesco dos 40 minutos iniciais, da morte, do assassinato, do sangue, etc., para contar em 40 minutos. Depois, em 10, ele dá alguma notícia mais relevante, mais saudável para a gente. Né? Quer dizer, é isso, na verdade, que atrai, né, o próprio telespectador, infelizmente. A dessubstancialização do sujeito. Não é? Quer dizer, o sujeito vai ficando vazio, ele vai ficando sem interior, ele vai ficando sem esteio de experiência. Quer dizer, as experiências passam rapidamente no Facebook. A velocidade, né? E daí você vê o que fica, na verdade, enquanto experiência cognitiva concreta, ou experiência emocional concreta. Então, o sujeito vai sendo esvaziado. Né? Tem um amigo em São Paulo, o Cortella, né, que diz que o próprio neoliberalismo, né, ele se interessa, né, em quem está com a bola, na verdade. Né? Está ali o Daniel, né, que é o nosso operador. Né? Então, eu quero tudo do Daniel para mim e nada que fique com ele. Essa é mais ou menos a ideologia. Ele que se dane. O negócio dele é para mim. Não me interessa a pessoa dele. A espetacularização da vida.
a vida se transforma num show contínuo para espectadores, independentemente da sua natureza. Né? Quer dizer, se for o ônibus que rachou no meio matou 13, né? Passou um caminhão no meio e matou 13 pessoas, isso tem que virar um espetáculo interessante. E a gente, de certa maneira, vai ficando também insensível, né, a essas coisas, de tanto que ocorre e de tanto que elas são espetacularizadas pela própria mídia. E a fragmentação do tempo e do espaço. Né? Quer dizer, você hoje tem uma expressão bastante interessante, que vem de Lipovetsky, que é um inglês, que diz que a realidade está ficando líquida. O que ele quer dizer com isso? Que a realidade você não tem fatos concretos dentro dela. Quer dizer, tudo aparece, né, de uma maneira aligerada, superficializada, sem densidade de conteúdo. Elas vão passando pela vida da gente. Né? E isso vai fragmentando o tempo, vai fragmentando o espaço. Hoje eu tenho dito que muitas vezes você situar uma aula no tempo, dizer assim, isso ocorreu no século XIX, mesmo junto a professores, é você nadar contra a corrente, porque não se situa mais o século XIX, muitas vezes. Tá? Falar para o adulto, do aluno que vive só o presente e quer esticar o presente para o futuro, né, o passado vai ficando para trás e não vai deixando resíduos. Isso é uma dificuldade muito grande. Está aí, por exemplo, a rave, né, um costume de crianças que não basta a festa de 2 horas, ele quer a festa de 3 dias. Né? Quer dizer, o presente tem que ser esticado ao máximo, né, para ser maximamente vivido. E a vida no ambiente pós-moderno é um show constante de estímulos desconexos, onde as vedetes são o design, a moda, a publicidade e os meios de comunicação. Isso é bastante interessante também. Né? Quem é que se destaca, na verdade, nesse mundo, eu diria, é a ideologia da celebridade. Né? É a revista Caras, quem é a celebridade que apareceu ali. Então, isso que é, na verdade, muito valorizado dentro do pós-modernismo como um fenômeno do pós-modernismo. Quais são os efeitos nos indivíduos e nós? Né? E tudo que eu disse, quais são os efeitos que ocorrem na gente? O primeiro efeito, não é o efeito do individualismo e do narcisismo. Né? Quer dizer, não é à toa que, na verdade, institutos de beleza, né, colocação de botox, né, cirurgias plásticas, etc., estão muito em moda, porque, na verdade, com o pós-modernismo, cresce o efeito do narcisismo, que lindo que eu sou, né, até o banimento, né, da morte do nosso percurso. Né. Eu tenho uma sobrinha que é pós-moderna ao máximo, assim, né, entendeu? Um dia apareceu com um beição lá em casa, desse tamanho, assim. Daí você começa a falar, mas você vai passar o tempo, né? Você vai morrer um dia e tal. Não, tio, eu sou eterna, não vou morrer nunca. Então, quer dizer, o viver é agora, é o presentismo, é a ideologia do presentismo. Né? O consumismo e o hedonismo, quer dizer, a paixão por si mesma, a glamourização. Quer dizer, com a junção com o neoliberalismo, a ideologia dos mercados, etc., né? Você tem muita glamourização da vida. Né? A perseguição da moda, a perseguição da beleza, a ideologia da celebridade, né? Como é que eu pareço com ela ou não pareço, né? O selfie, né? O selfie, ai, que lindo que eu sou, não é isso? A paixão pela novidade. Né? Nunca se falou tanto de novidade de mercado, de estações do mercado. A moda muda cada vez mais rapidamente. A moda já não é essa, é outra. Então, você vai em cima dessas novidades. Viver é estar em mudança ditada pela mídia e pela moda, ou seja, pelo sistema pós-moderno. Então, veja bem, que a tendência que nós temos é aí, a minha fala ao coração dos educadores, tá? Que o sistema age, na verdade, né, conduz, né, a todas as crianças, adolescentes, os jovens, etc., para o conformismo. Né?
qual Paulo Freire fala de uma educação emancipadora, de uma educação questionadora, do saber pensar, do saber criar, do inventar, certo? Nós estamos, enquanto educadores, nos contrapondo a essa maré. E isso torna o ato pedagógico extremamente difícil, extremamente desafiador. A nossa tendência, enquanto pedagogos, é, deixa eu usar o celular na sala de aula, porque não tem jeito mesmo. Então, a gente também se conforma a uma avalanche, de novas ideologias, de novas informações, de novos costumes, de novos comportamentos que são trazidos para o ambiente escolar. Vocês conhecem aquela música Marinheiro Só? Conhecem? Então, eu queria cantar com vocês, e eu não trouxe música. Vocês cantam comigo? Porque a gente está navegando, então eu falei, eu vou cantar a música. Falei para ele, eu vou cantar a música, porque o mineiro não tem mar, a gente tem que falar de mar, né, do Espírito Santo, né, etc. Então, eu vou dar um mote e você responde, tá bom? Tudo bem? Você conhece a música? Você conhece a música? Então, vamos ver, vem cá. Essa pessoa veio de Brasília, ó, para cantar com a gente aqui. Meu Deus do céu. Então, lê lá, você fala. Eles te ajudam. Lê ou canta? Lê e canta. Só puxa o ritmo. Então, eu não sou daqui. Eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Lá vem, como ele vem faceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Ô marinheiro, marinheiro. Lá nadar, marinheiro só, foi o tombo do navio. Marinheiro só. Parabéns, muito obrigado. Continuamos navegando, né? Está no lugar errado, sempre falo para as pessoas. Bom, então no primeiro porto, gente, deu uma visão geral, muito en passant para vocês, da sociedade que a gente está vivendo, deste momento de transição, dessa complexidade que a gente vive, né? E todo esse momento de transição, principalmente o advento das novas tecnologias, gerou um fenômeno que, na ótica de um grande pensador espanhol chamado José María Esteve, tá? Tem vários livros, vários textos, principalmente conjugados ao trabalho do professor Antônio Novoa, em Portugal, que ele fala sobre esse fenômeno do mal-estar docente. Certo? Quer dizer, o mal-estar que ele constatou, fazendo pesquisas muito avançadas, muito profundas, na Espanha. E eu acho que os resultados da pesquisa dele se aplicam também a outras sociedades. Não é? Então, na verdade, a revolução tecnológica, não é, trouxe para nós, está trazendo, está gerando, não é, uma nova cultura, certo? Quer dizer, o advento, né, das mídias, etc., né, conjugado às mídias clássicas, como o cinema, o teatro, o jornal e etc., né, está gerando aí nesse caldeirão, né, nessa moqueca capixaba, né, colocando junto, né, novos modos de fazer, novos modos de ver, novos modos de ler, novos modos de pensar e novos modos de aprender. Isso é muito importante da gente se lembrar. Nós estamos em meio a uma fase de transição, principalmente aqueles que nasceram fora do advento da internet e vivem a realidade da internet hoje, não são nativos da internet, tá? Esses novos modos de ver, às vezes a gente se assusta, né, com o novo
jeito que a pessoa vê a realidade social, os novos modos de ler. Eu estou lendo algumas pesquisas hoje, né, a respeito da amplitude de percepção de uma criança da internet contra a minha própria percepção de leitura dos textos, né? O escopo dela é amplo, né? Parece a de um piloto de avião que vê aquele mundo de reloginho na frente dele indicando uma série de coisas, né? Ele vê mais coisas que a gente. Os novos modos de pensar as coisas também, né? Novos modos de raciocinar sobre o mundo e novos modos de aprender, né? Quer dizer, hoje, sujeito sabendo manejar computadores e tendo acesso à internet, não é? Ele tem, né, para si uma bibliotecária particular, vamos dizer assim, né, através desse grande instrumento chamado Google, ou outras, né, rastreadores de informação, Yahoo, etc. Né? Então, isso é muito interessante, né, porque nessa fase de transição o professor também precisa se situar frente a essas mudanças. Eu trouxe aqui para alguns exemplos engraçados, né, para vocês verem, espero que possam ler aqui os desenhos, que são charges. Na verdade, eu acredito muito em charge, porque eu acho que elas são representativas e impactantes. Veja bem, em questão do modo de ver. Modo de ver. Essa mulher aí, ela diz assim: sim, estou com o mouse no canto superior. Eu clico e nada. Não está funcionando. Certo? Então, veja. O que na verdade, ela está colocando? Ela tem uma instrução, né? Clique o mouse no lado superior direito da tela e ela está se esticando. Né? Modos de ler. Você diz para ele assim: esse não é o jeito certo para conseguir a senha. Tá? Eu não sei se você já tem os seus caderninhos de senha, mas você vai ficando escravizado por elas. E às vezes você esquece, passa um apuro danado, não é? Porque você tem que ter a senha para o programa entrar. Outra, modos de fazer. Nossos computadores estão fora do ar. E por isso estamos tendo de fazer tudo manualmente. Né? Quer dizer, ela está jogando baralho, né? Jogando canastra, jogo da paciência, essa coisa toda. Mas hoje vocês podem ver a dependência, né, de todos os sistemas bancários, por exemplo, já não existe mais o manual. Se parou de funcionar, você não pega o seu dinheiro. Não é isso? Você vai no supermercado, acabou a força lá, você fica esperando 3 horas até voltar ao sistema. Né? Quer dizer, nós estamos, na verdade, né, enraizados dentro desse sistema. Modos de pensar. Diz assim a mulher: eu quero que o meu marido preste mais atenção em mim. Você tem algum perfume com cheiro de computador? Né? Certo? Bastante interessante também. Modos de aprender. Vejam aqui, esta piada realmente é representativa da forma de aprender. Veja bem a questão dos suportes da informação. Diz assim: alô, Bob, está falando com o filho, é o seu pai de novo. Eu tenho outra pergunta sobre o meu computador novo. Eu posso gravar um filme da TV a cabo, depois passar ele por fax do meu videocassete para o meu drive de CD-ROM e depois mandar por e-mail para o celular do meu irmão para que ele possa fazer uma cópia filmadora do vizinho dele? Certo? Então, se você observar hoje, né, você tem a folha onde o aluno escreve o manuscrito, você tem a folha impressa, você tem a escrita virtual que o atinge por vários lados, você tem os suportes de informação diferenciados, você tem o pendrive, você tem o chip, né? Você tem o disco, CD, DVD e por aí vai. São todos suportes de escrita. Então, veja bem que, diante desta realidade, nos diz esse grande pensador espanhol, José María Esteves, que a situação dos professores perante a mudança social é comparável a de um grupo de atores vestido com traje de determinada época,
a quem, sem prévio aviso, se muda o cenário em metade do palco, desenrolando um pano novo de fundo no cenário anterior. Uma nova encenação pós-moderna, colorida e fluorescente, oculta anterior, clássica e severa. Quer dizer, como se fosse um choque cultural que se apresenta para os professores. Quer dizer, de repente ele está aqui dando aula e o seu contexto, quer dizer, o cenário muda, e ele não vê o cenário mudar. Daí o seu próprio mal-estar. Quais são os principais fatores de mudança? Vou listar alguns. Primeiro, é o aumento das exigências sobre o professor. Se anteriormente ele tinha o giz e a lousa e o livro didático, hoje a exigência para ele é muito maior. Tá? Na verdade, as exigências para professores vêm aumentando no Brasil. Eu tenho dito às vezes que o professor tem que até ser um super-homem. Quer dizer, ele de repente tem que dominar a linguagem de Libras, para atender uma série de coisas. De repente ele tem um outro ambiente de inclusão que ele tem que se preparar para outra coisa, e etc. A inibição de outros agentes de socialização. Não sei se vocês viram a última pesquisa do Retratos do Brasil. Ela disse que o principal agente de leitura, de socialização de leitura, hoje não é mais a mãe da criança, é o professor. No passado era a mãe que introduzia a criança ao mundo da leitura. Hoje é o professor. Então, na verdade, a educação familiar vai se inibindo e a tarefa que eram feitas pela educação familiar é feita na escola pelo professor hoje. As fontes de informação alternativas à escola, novas tecnologias de comunicação e informação. Lógico, que nós estamos pensando nisso o tempo todo. Quer dizer, não é só na escola que ele adquire conhecimentos hoje. A criança, pela internet, voa muito longe. Ela tem acesso muito prontamente a fontes de informação. Às vezes, em segundos, ela chega a um conjunto de informações sobre os fatos. Então, não é só a escola que é fonte e nem fonte principal de informação para as crianças e jovens. Nós temos ainda um fenômeno que é a menor valorização dos professores por causa disso. Não, se a internet ensina, não precisa pagar bem o professor, paga ele pouco e deixa para a internet. E tem gente que acredita, inclusive, nessa besteira tamanha, que os meios ensinam por si mesmos, independentemente do professor. Uma ideia que eu tenho, na verdade, combatido milhões de vezes, porque eu acho que a educação transmite valores, e as mídias não transmitem valores. As mídias não dizem assim, se é honesto, se é desonesto. Isso é conduta humana que se diz no encontro de seres humanos, como queria o Paulo Freire. Mudança dos conteúdos curriculares. Nesses últimos 30 anos, é uma mudança atrás da outra, para adequar o currículo às novas informações que estão chegando. Acompanhe, e o pior, você tem a redução dos currículos, principalmente para as disciplinas de humanidades. E a escassez de recursos materiais de eficiência nas condições de trabalho. Estava conversando isso com a professora Mina, aqui agora há pouco. Se você quiser que as mídias estejam presentes na escola, você precisa ter a nova administração escolar. Precisa ter o técnico de mídia, precisa ter o bibliotecário, o que a escola nossa geralmente não tem. Ela joga a nova mídia e deixa o professor se virar para trabalhar a mídia. E não são raras vezes que essas mídias ficam trancafiadas, por falta de funcionários e técnicos especializados. Quando eu era secretário de Educação em Campinas, nós introduzimos laboratórios de informática. Fizemos as salas, atendemos a ergonomia, essa coisa toda. Acho que fomos até pioneiros. Até descobrimos que na internet tinha vírus. E que os vírus entravam no laboratório de informática também. Aí, na verdade, eu falei, não adianta nada você ter o laboratório se você não tem um conjunto de profissionais que saibam combater o vírus. Senão o professor vai pensar que tem que dar uma injeção no computador para ele matar o vírus do computador. Bom, as consequências, então, é que nós temos, frente a isso, um ciclo degenerativo da eficácia docente. O professor fica com esse mal-estar e fica em dúvidas, ele não sabe para onde vai. Então,
que o esgotamento, até o esgotamento psicológico dos professores, é uma consequência clara do mal-estar docente, que leva muitas vezes a desânimo, a desencanto e a desesperança. Certo? Converso muito com os professores, né, que pensam que tem que abandonar todas as suas práticas anteriores, que são eficientes e eficazes, em função da nova realidade. E eu acho que não. Tá? Eu acho que o meio é meio, sempre. Meio tecnológico, mídia tecnológica. Né? Ela não pode se transformar em fim em si mesma. E nós temos fenômenos que estão presentes hoje no magistério, que são os fenômenos como a tecnofobia e a tecnofilia. A tecnofobia é aquele professor, o tecnófobo, que tem medo de qualquer coisa que lhe tire o jaleco, a caixa de giz ou o apagador, e se a lousa não tiver, daí ele se suicida. Certo? Se falar na complexidade de um PowerPoint, então, ele fala, isso aí não vou aprender nunca. E você tem no oposto a tecnofilia. Quer dizer, eu só ensino se eu tiver computador, filme, teatro, auditório, sala de projeção, diabo. Então, são duas atitudes comuns aí dentro. Nós temos, então, uma saída, né, estou quase no final, que é a educomunicação, uma invenção nacional, nascida na USP, que é, vejam bem, primeiramente, a leitura que você pode fazer dos mídias e o seu consequente manejo. Quer dizer, você, na verdade, trazer essa experiência, se abrir a experiência dos jovens, né, para, na verdade, até aprender com eles o manejo dessas coisas. A comunicação e a educação, na verdade, dentro de uma ação construtivista, não brigando entre si, mas somadas a bem do ensino. Não apenas ler, mas elaborar, praticar, fazer. Veja bem, quantas coisas, na verdade, você pode dispor hoje em termos de informação, não é? Como livro, TV, rádio, jornais, revistas, internet, sites, livros. Fazer justiça ao tempo presente. Né? Se você, na verdade, virar as costas, eu acho que é uma atitude covarde a essa nova realidade que nós estamos vivendo. Né? E aí é interessante, porque o desafio, eu tenho dito isso, até disse para a repórter da televisão agora, é que eu tenho que conhecer um pouco dessas linguagens. Eu tenho que me abrir um pouquinho a gramática do vídeo, por exemplo. Eu tenho que abrir um pouco a gramática do PowerPoint. Eu tenho que me abrir um pouco a como é que essas coisas são feitas para eu entender. Para não ter que fazer uma conferência em vídeo, que é a coisa mais chata do mundo. Né? Quer dizer, a conferência é conferência, mas eu gravei em vídeo. Depois você vai ver se não aguenta, porque não tem nenhum tipo de sintaxe de vídeo ali dentro. Os projetos alternativos dentro do currículo. A presença do estúdio e laboratório, rádio, TV, vídeo. Nós temos que partir para isso, gente, enquanto condição de ensino para fazer justiça hoje. Não estou dizendo que você não possa fazer as suas produções com a sua classe dentro de, vamos dizer assim, técnicas e propostas mais humildes. Mas nós temos que lutar para que a escola tenha essas coisas hoje. Nós queremos sofisticar o ensino-aprendizagem sem dar um amparo no nível das condições. As ferramentas de produção, como câmeras, máquinas fotográficas, celular, eu estou saindo de uma operação, numa 7ª série, numa escola pública de Campinas, em que o celular era um estorvo. O professor vinha dar aula, o sujeito ia entrar lá no Facebook e ficava lá. Né? Clicava, dava o subir, né? Tem um aviso que entrou alguma coisa no Facebook, que é o subir. O professor não tolerava. Nós fomos estudando e hoje, na verdade, o celular, que tem gravador, que tem máquina fotográfica, né, que tem máquina de filmar vídeo e etc., era usado de uma forma produtiva. E a interdisciplinaridade nos conteúdos, nos meios das linguagens. Nós estamos falando desse processo de interdisciplinar, mas isso tem que ser combatido através da saída do individualismo. Enquanto o brasileiro, que já é, por si mesmo, individualista, não se solidarizar na organização escolar, né, para a produção coletiva, nós vamos patinar durante muito tempo, ou você vai deixar aquele outro professor enciumado de você porque fez alguma coisa, né, produtiva dentro da escola. E nós conhecemos
o terrível ciúme profissional dentro da escola. Ah, esse é a nova cabeça, não vai dar certo, não adianta. Bom, eu vou falar rapidamente, que eu já estou no final, na minha paixão pelo ensino e pela mediação. Eu resolvi, na verdade, fazer aqui, e vou ler um texto para vocês, chamado Vida Real. Eu vou ler esse texto, porque é muito importante, porque até é uma espécie de um conselho, um testemunho mesmo, né? Aí eu deixo os livros, as teorias para fora, para falar de coração a coração. Vida real. Um professor de filosofia parou em frente da classe, sem dizer uma palavra, pegou um vidro de maionese vazio e encheu com pedras de uns 2 centímetros de diâmetro. Então perguntou aos seus alunos se o vidro estava cheio. Eles concordaram que estava. Então o professor pegou uma caixa com pedregulhos bem pequenos, jogou-os dentro do vidro, agitando-o. Os pedregulhos rolaram para os espaços entre as pedras. Ele então perguntou novamente se o vidro estava cheio. Os alunos concordaram. Agora sim estava cheio. Então o professor pegou uma caixa com areia e despejou-a dentro do vidro, preenchendo o restante. Agora sim, disse o professor, eu quero que vocês entendam que isto simboliza a sua vida. As pedras são as coisas importantes. Sua família, seus amigos, sua saúde, seus filhos, coisas que preenchem a sua vida. Os pedregulhos são as outras coisas que importam. O seu emprego, sua casa, seu carro. A areia representa o resto, as coisas pequenas. Se vocês colocarem areia primeiro no vidro, não haverá mais espaços para os pedregulhos e as pedras. O mesmo vale para a sua vida. Cuidem das pedras primeiro, das coisas que realmente importam. Estabeleçam prioridades. O resto é só areia. Mas então um aluno pegou o vidro, que todos concordavam que estivesse cheio, e perguntou novamente se o vidro estava cheio. Os alunos responderam, agora sim estava cheio. Ele então derramou um copo de cerveja dentro do vidro. Claro, a areia ficou ensopada com a cerveja, preenchendo todos os espaços restantes dentro do vidro e fazendo com que ele, desta vez, ficasse realmente cheio. Então disse, não importa o quanto sua vida esteja cheia de coisas e problemas, sempre sobra espaço para uma cervejinha. Bom, então veja bem, gente, um testemunho pessoal, né? Assim, depois de quase 50 anos de magistério, comecei a trabalhar muito cedo, escola de sítio, no interior de São Paulo, essa coisa toda, né? Tem um princípio que eu não abro mão, que é o princípio do exemplo e do espelho. Eu acho que você, ao assumir uma vocação, ao assumir uma responsabilidade social e ser um professor, você necessariamente assumiu um papel de exemplo. Exemplo de leitor, exemplo de conduta, exemplo de organização e etc. E você, na verdade, vai viver uma condição, né, que é a condição da distinção. Porque uma das grandes vantagens do magistério é a possibilidade de eu sair hoje daqui de Uberlândia e ser lembrado por alguém da minha palestra hoje de manhã. E alguém falar, olha, há 8 anos atrás, quando eu vi em 2006, vocês estão entendendo? Essas coisas é que deixam marcas muito profundas na nossa personalidade e no nosso trabalho. É você ser lembrado. Isso ninguém tira do magistério, que é uma atividade coletiva, conjunta. Você só se faz professor se doando, né, aos seus alunos e sendo professor através deles. E o Confúcio, lá atrás no tempo, na China, dizia assim, se você chegou aos 35, 40 anos, que era uma idade avançada para a coisa dele, né, e você não construiu nada nessa vida, não plantou uma árvore, não constituiu uma família, não somou nada para a sua escola, para a sua vida, ele era terrível, ele dizia assim, morre logo. Morre logo, dá lugar para alguém que queira fazer alguma coisa. E eu acho que nós, professores, somos seres de distinção. Aprendi isso na minha profissão,
depois de ter trabalhado com milhares de alunos, de professores, né? E a possibilidade de, se você ser distinto e ser lembrado por um conselho que você deu, por uma nota baixa ou alta que você deu, né? E etc. E a sociedade, veja bem, hoje, ela está muito complexa também, né? Você tem a ideologia e as máscaras que a ideologia traz. A ideologia, no dizer da professora Maria Helena Chauí, é uma mentira que parece verdade. E hoje a técnica é essa mesmo, né? Contar bastante mentira até ela se transformar em verdade, né? Então, na verdade, quer dizer, numa sociedade de tantos espetáculos, de tantas máscaras, você tem que ser crítico. Você tem que ler o real. Você tem que ler o mundo, como queria o Paulo Freire. O neoliberalismo, eu já falei para vocês, quer dizer, o neoliberalismo vai matando a nossa sensibilidade e a nossa solidariedade, né, aos outros, aos demais. Ela entra no individualismo. Você tem um fenômeno ainda que, tal qual a lei do Gerson, a lei do levar vantagem, você tem a consagração da mentira hoje no Brasil, né? Você pode até usar a mentira para alguma coisa útil da sua vida, mas não consagrá-la como um modo de vida e um valor, né? E hoje nós temos muito pacto da mediocridade. Em educação eu vejo muitos, imensos, propostas totalmente ineficazes, né, que são colocadas, certo, como uma solução, uma panaceia aos problemas da educação brasileira e não resultam em nada. Então, veja bem, que nós temos que ter ações e reações complexas, planos de trabalho, convivência adequada com o conhecimento, com a realidade e com os desafios do mundo presente. Esse conto eu já contei. E vou ler, para terminar, um texto do Bertolt Brecht, chamado Muletas. Eu tenho falado muito sobre isso para os professores, porque eu acho que, de vez em quando, a realidade do ensino, a realidade da educação, essa complexidade de vida que nós estamos vivendo, essa complexidade tecnológica, ou faz você entrar numa rotina, ou faz você se curvar de uma maneira conformista aquilo que vem de cima enquanto bobagem, né, mesmo na nossa área. Muletas. Há 7 anos eu não dava nenhum passo. Quando a um bom médico fui consultar, ele indagou: para que essas muletas? E eu disse: não posso andar. Com esses 2 trambolhos a atrapalhá-lo, não é de estranhar. Pois ande, caia, rasteje, engatinhe, tenha a bondade de experimentar. A rir feito um desalmado, minhas muletas apanhou, quebrou-as nas minhas costas e, rindo ao fogo, as lançou. Fiquei bom, agora ando. Curou-me aquela risada sonora, só mesmo às vezes, quando vejo um pedaço de pau, passa um pouco pior algumas horas. Bom, eu vou me refrear aqui num poema que eu trouxe também, se der tempo, depois na sessão de perguntas eu falo. Eu tenho, na verdade, aí uma referência a passar para vocês, quem tiver interessado, né, me escrever, né, ser meu amigo no Facebook, que eu tenho um Facebook também forte, né. Eu tenho o meu e-mail, se tiver alguma pergunta, inclusive, até uma proposta do Algar, do Instituto Algar, que eu estou agasalhando. Se tiver alguma pergunta, uma referência que precisar, me manda um e-mail. Eu sou um micreiro inveterado, posso responder. Eu tenho um site chamado Leitura Crítica, que está sendo reformulado agora, é um trabalho para professores brasileiros na área de leitura, pedagogia, didática. Eu sou pescador também, não fica só no mundo da educação. Se tem tempo, vai dar uma pescadinha, que é bom. Eu tenho um site chamado Pescarte, desde o ano 2000, é um assunto de interesse que me revitaliza muito. E eu tenho um blog chamado Leitura e Ensino, que está bastante atualizado, onde eu jogo todo um conjunto de sugestões, de críticas ao sistema brasileiro, né, e as muitas coisas que eu vejo como errado na educação, no ensino, e principalmente, não é, nessa avalanche que nós temos hoje de novas mídias dentro da vida e da escola brasileira. Muito obrigado a vocês por enquanto.
Eu acho importante assim, um conselho aos professores, não é? Não são as mídias, na verdade, que tornam o ensino melhor. O ensino melhor é um ensino significativo que depende do bom senso dos professores. Entretanto, não é? Se há um estilo de ensino, não é? For somado o conjunto de mídias, eu acredito que o envolvimento do alunado hoje, não é? Será muito mais intenso, não é? Do que uma aula expositiva, não é? Ao estilo tradicional, em que, na verdade, os alunos se tornam muito passivos diante da aquisição do conhecimento.